E legal deixar claro também aqui que a opinião dos membros do grupo não refletem necessariamente a opinião de suas empresas, certo? Por que eu chamei o Ulisses aqui? Pessoal, o Ulisses, eu sei que vocês também têm os casos de cada um aí no dia a dia, então vai ser muito legal ouvir a contribuição, mas o Ulisses, ele está muito próximo do HDI, ele é o líder de prática, né, que a gente chama aqui, quando o assunto é inteligência artificial, principalmente para centrais de serviços, mas também outros assuntos relacionados. Ele estuda muito esse tema, aplica no dia a dia dele no Safra, mas também criou aí alguns materiais junto com o HDI para poder levar isso para o mercado e dar aulas, né? E a gente tem aqui um curso que está sendo super sucesso, todas as turmas aí funcionando muito bem, né, de inteligência artificial. Agora, inclusive, você vai contar um pouquinho mais, a gente vai quebrar o curso em dois, então, essa prática aqui do IA está evoluindo bem aqui, já para serviço aqui no HDI. Só que, por esse motivo, ele acaba aí tendo que atualizar o curso toda semana aí, né, Ulisses? E aí ele tem que estudar para caramba, e com certeza está sempre muito conectado, muito antenado, né, com esse tema. Então, a gente sempre chama ele para fazer as introduções, porque ele está olhando para o Agent AI, né, os IA com agentes, como ele está olhando para isso, como a gente vai ter esse momento daqui para frente, que ele enxerga, né, em relação à inteligência artificial para a nossa área aqui, né, principalmente serviços, e também, depois que o Ulisses, né, tiver a fala dele, eu peço a gentileza de todos que, quem puder contribuir com o que está acontecendo no dia a dia em suas empresas e poder compartilhar um pouquinho, isso é muito legal para quem está ouvindo a gente. Então, Ulisses, a palavra é sua aí, meu amigo. Opa! Bom, eu vou compartilhar minha tela aqui para a gente começar o bate-papo, mas a ideia aqui é a gente conversar um pouquinho sobre IA, né? Tudo que a gente vai ver, assiste, evento, tudo é IA, né? Tudo é IA. Mas é um negócio que realmente está muito presente no nosso dia a dia, assim, e vai continuar, né? Ulisses, se você deixar também um comentário, a gente acabou de fazer o performance de meio de ano das equipes, o que veio da Espanha para a gente, por exemplo, cada líder tem que fazer pelo menos 2 automações por mês. Então, isso já está sendo medido até como performance. Quer dizer, a bonificação no final do ano também vai virar em cima desse ponto, né? O quanto que a gente tem que usar de tecnologia e colocar dentro das operações também. Então, é bem importante. Eu acho que você colocou legal esse ponto legal. Eu achei legal. Mas aí o ponto tem que ser automação ou tem que ser IA? Ou tanto faz? Tanto tem que faz. ser automação com IA? Automação normalmente usar IA. Automação normalmente você vai usar IA, a maior parte delas, mas pode ser um RPA, um machine learning, uma agilidade de processo, qualquer coisa que automatizar. Mas eu vou te falar para você, 80% é com IA. Legal. Assim, o IA tem uma frase famosa ali, né, de um escritor lá, em meados de 2011, se eu não me engano, quando ele falava do Big Data, né, quando o Big Data deu uma explodida, que ele fala, né, ele falava, o Big Data é que nem sexo na adolescência, né, todo mundo fala que sabe, todo mundo fala que faz, mas, na verdade, ninguém sabe muito bem ao certo, né. Eu acho que a gente até sabe, sim, o que para que serve, benefícios. Eu só acho que no quente, lá em produção, eu acho que isso é um negócio que as empresas ainda estão evoluindo, né? Acho que tem muita empresa que está muito mais avançada, tem empresa que está começando, tem empresa que ainda está se planejando, né? Mas eu acho que, de forma geral, no quente, em produção, acho que hoje ainda tem muito mais discurso do que prática de fato, assim. Mas eu acho que o meu ponto, para ser mais específico, eu acho que é esse mesmo, é que as pessoas falam assim, a minha área de infra está automatizada. Não, calma, não é que sua área está automatizada. Provavelmente você tem processos que estão automatizados, né? E aí eu acho que a gente está caminhando para cada vez mais aumentar essa participação da IA na produção ali, né? Bora lá, Luiz. Bom, eu vou fazer uma introdução aqui de 10, 15 minutos, e aí a gente aprofunda o assunto que a gente vai ficar mais relevante aqui. Aqui eu trouxe para chover um pouco no molhado, né? Por que IA é um tema tão importante, né? Não é à toa, é porque, de fato, o mercado, o mundo, a tecnologia está falando sobre isso, né? Então, acho que um dos órgãos independentes aí mais importantes aí do nosso setor é o Gartner, né? Que todo ano ele solta uma lista aí dos top trends do ano, olhando para a tecnologia. E os últimos anos IA tem saído em todas, e esse ano saiu novamente entre os 10, então
primeiro ponto que ele acha que é o mais estratégico de tecnologia para esse ano é o Agentic AI, né, que é o que está mais em alta agora, aí, justamente aí com a Manus, que é o mais famoso, e tem mais um novo player do mercado aí que eu vou mostrar para vocês. Agora o que está pegando muito é a parte de governança para IA, porque as empresas começaram a usar, todo mundo está usando, né? E está começando a faltar controle e governança em muitas empresas aí. Então, isso também, Gartner acredita que é um tópico em segundo lugar como mais estratégico para a tecnologia para esse ano. E lá em nono lugar aparece de novo, olhando na parte de robôs, né? Robôs funcionais para atividades, para automação, até mesmo para humanoides, que aí sem IA isso torna impossível, né? Então, dos 10 trend mais do Gartner, tá aí tem 3 tópicos de IA envolvido, né? E se a gente for pegar o Hype Cycle também, olhando para tecnologias emergentes, esse estudo não tem atualização ainda desse ano, que ele sai uma vez por ano em agosto, mas até o agosto do ano passado, tá lá o IA generativa, estava ali disponível também. Ulisses. Vocês estão vendo agora o Hype Cycle emergente aqui? Uhum. Boa, Sim. beleza. Então, assim, bom, a gente está aqui, então, com o Generative AI está aqui despontando, né? Esse material só atualiza agora o mês que vem, agora que sai um relatório novo. E se a gente olhar o relatório, deixa eu aumentar, então, já que eu estou fazendo tudo errado aqui. Agora, o relatório sobre IA generativa do Hype Cycle já saiu do Gartner, esse sai em julho, então esse aqui está fresquinho, saiu esse mês agora. Então, aqui ele mostrando a curva do Hype Cycle, né, olhando para a IA generativa, a gente que está ativamente no mercado, é muito óbvio aqui, né, realmente o que está despontando ali realmente é a parte de usar a IA generativa para assistentes virtuais, né, então não é à toa que esse é o tema mais falado quando a gente pensa em IA generativa, né? E aí outros temas também, olha, LLM, dados sintéticos, né? Então tem muita coisa que realmente tem muito a ver com o nosso dia a dia. E aqui, ó, se a gente olhar aqui na pontinha ali do pico das expectativas, né? Quem a gente tem? A gente tem lá o Agentic AI, né? Que é justamente o que está acontecendo agora, né? Tá em alto assunto, é o que todo mundo tem falado, é o que todo mundo tem discutido, é onde está fazendo barulho no mercado, né? Se a gente pegar esse Hype Cycle do ano passado, a IA generativa estava exatamente aqui em cima, onde o Agentic AI está esse ano. Então, hoje o top da discussão é isso, o Agentic AI. Eu vou, nos próximos slides aqui, entrar um pouquinho mais em detalhe, somente das diferençazinhas, assim, que tem de um tópico para outro, né? E aqui o objetivo é eu passar por alguns temas para a gente depois aprofundar uma discussão. Aqui passando bem rápido, aqui é mais ou menos o que a gente teve de evolução, pensando em chatbot, né? E aí até a gente acaba usando um pouco umas expressões erradas no nosso dia a dia, mas numa evolução rápida aqui, a gente teve lá o primeiro surgimento lá do chatbot, onde basicamente é árvore de decisão, é script pronto, né? Então é navegar no menu, então é um negócio muito mais limitado. Em 2015, a gente começou a ter, ainda sem inteligência artificial, a gente começou a ter uma visão um pouco melhor de assistente virtual, onde a gente conseguia fazer integração com algum sistema, alguma coisa diferente. E aí, só em 19, quando começou de fato a gente ter uso da linguagem natural, né, para a gente conseguir fazer um negócio mais personalizado, ter interpretação, tomada de decisão, a gente começou a ter os chatbots aí mais inteligentes, né? E aí, final de 2023 para 2024, ver a questão do Agentic AI aí, que agora o pessoal está começando a falar mais, né? Mas ele já foi lançado lá atrás. E o que está em alta é esse, é o Agentic AI e o multiagente, é o que a gente está discutindo bastante, né? Por isso que eu coloquei o Agentic aqui embaixo, né? São os assuntos em alta, né? E aí, para ajudar nessa sopa de letrinhas, eu trouxe uma tabelinha aqui para vocês do que é a diferença de cada um deles, né? O que muda aí quando a gente fala em chatbot, em assistente, em agente virtual, em agentic ou em multiagente. Eu posso compartilhar esse material com vocês depois. E basicamente,
a grande onda é esses dois que a gente já falou, né? O Agentic e a gente pegar esses caras e começar a trabalhar em grupos, em times, né? Em equipes realmente de agentes. É o que eu vou mostrar para vocês na sequência. E aí, começando o primeiro ponto que eu queria falar com vocês hoje aqui, pena que eu sempre, quando eu vou fazer a apresentação aqui no Google, mas aqui eu trouxe desse lado aqui os principais inteligências artificiais que estão mais no nosso dia a dia, né? Então, ChatGPT, DeepSeek, o Claude, o Gemini, o Grok, o Copilot, o Meta, o Bedrock lá da Amazon. E aí, acho que a grande queridinha tem sido a Manus, né? Hoje em dia aí o pessoal tem gostado e usado bastante. Agora, algum de vocês já ouviu falar no Flowit? Eu não sei nem se a pronúncia mais correta é dessa forma. Alguém já teve contato? Alguém já ouviu falar? Não. Não, nem escutei, não. Cara, também não. O Manos tá forte aqui com a minha filha e com a minha esposa, viu? Tá. Mas Então, esse de baixo eu nunca ouvi falar. Esse carinha aqui eu trago em primeira mão para vocês aqui, que nas próximas semanas aí, as semanas no máximo, vai ser a nova Manus aí que vai estourar, porque ela então foi lançada no começo desse ano, mas como beta, e ela estava no mesmo esquema da Manus, estava de convite, você estava em fila de espera. Eu mesmo entrei na fila de espera em fevereiro, não consegui acesso antecipado, fiquei lá esperando. E agora, em final de junho para julho, liberou acesso ao público. Então, se acessarem o site, aí está liberado para uso. O que ela é essa Flowit? Ela é uma evolução da Manus. É o próximo step. Então, a Manus mal lançou, né, mal liberou acesso para todo mundo aí, e a gente já tem um player mais forte no mercado. Eu trouxe um gráfico aqui para mostrar para vocês, na prática, o que é a diferença desses caras aqui, né? Então, aqui é um infográfico do Gartner, onde ele fala aí sobre a evolução de agentes AI, né? E aí, para a gente se situar mais ou menos aqui, eu coloquei aqui o ChatGPT, o Copilot, que é o quê? Aqui são agentes de inteligência artificial que realizam tarefas específicas, né? O que é isso na prática? Então, você chega lá para o ChatGPT, para o Copilot, para o Gemini, você pede para ele executar alguma coisa. Vou fazer um parênteses aqui. O GPT, o Gemini, lançaram versões novas que são mais hoje compatíveis com Manus e fazem o que a Manus faz, né? Mas, olhando aqui pro... Deixa eu ver, alguém tá bipando meu negócio aí. Olhando para esses três caras aqui, qual que é a diferença dele para Manus, né? Para quem não conhece, para quem nunca mexeu, né? Aqui para o GPT eu peço uma atividade, ele me executa, né? Então eu faço uma pergunta, peço alguma coisa, monto um relatório X, faço uma validação de tabela, ou quem descobriu o Brasil, enfim, eu faço uma atividade, ela me dá uma resposta. A grande diferença desses caras para a Manus é que a Manus eu consigo pedir não uma atividade, mas eu consigo dar uma missão completa para ela, né? Então, em vez de falar para a Manus assim, quem descobriu o Brasil, eu posso falar para a Manus, monta um site para mim sobre a descoberta do Brasil. Então, na verdade, ela não só vai me falar quem descobriu, como ela vai montar um site inteiro para mim completo e vai me entregar o site pronto. Então, ela vai fazer várias atividades, né? Vai fazer um conjunto de atividades para conseguir entregar um produto final muito maior, né? Então, eu não vou fazer um pedido único, né? Ele vai, de fato, me entregar um produto final, né? E aí, o grande lance que diferencia a Manus do Flowit, que é a nova ferramenta aí de AI que já está gratuita, tem versão gratuita liberada, é que você, além de fazer tudo que a Manus faz, você pode fazer isso, primeiro, em paralelo. O que quer dizer isso? Quando você pede para a Manus... Eu estou falando da Manus, todo mundo já usou a Manus, todo mundo conhece a Manus, não? É claro o que é, como funciona, não? Eu usei conheço, alguns testes. Não. Se vocês quiserem, eu posso... Deixa eu ver aqui se eu consigo... Vocês estão vendo a minha tela aqui, né? Está todo mundo vendo o meu navegador? Sim. Estamos sim. Beleza, vamos lá, deixa eu entrar aqui na Manus, vou mostrar para vocês um pouquinho.
O navegador não, Ulisses, a gente está vendo a tela. Acho que você compartilhou a janela do PowerPoint. Vocês estão vendo só o PowerPoint. Deixa eu compartilhar minha tela aqui no navegador. O Thiago uma vez passou vergonha comigo aqui também no Google Meet, aqui, eu fazendo a apresentação, que, pô, me perco esse negócio aqui. Eu sou Microsoft aqui. Deixa eu compartilhar o navegador aqui. Agora, o meu navegador vocês estão vendo agora, né? Sim. Sim, Então, sim. aqui, o que a Manus faz? A Manus, na prática, é um assistente web, né, igual o ChatGPT, mas a grande diferença aqui é que eu posso pedir, não numa atividade, eu posso pedir, de fato, um objetivo para ela, eu posso dar uma missão para ela. Eu até dar aqui alguns exemplos, né? Eu posso tirar imagem, slides, páginas na web, ele pode criar para mim, ele pode criar vídeo, áudio, enfim, ele pode criar um produto final. Então, eu posso pedir para assim, ó, monte um site sobre o time do Corinthians. Puta, eu vou gastar meus créditos aqui. Nada, vai Só lá. vai da polícia aí, mano. Pelo amor de Deus. Péssimo exemplo. Péssimo exemplo. Tem cortes depois Ó do a polícia, ó a polícia. Ah, bicho, Ainda bem que Polícia tá, e propina. ainda bem que tá Tá vendo? gravado. Isso se chama técnica Ele de vai engajamento hackear. do grupo. Ele vai hackear o site do banco e vai levar uma grana. Pronto. Ele vai exibir uma Vamos ver, grade. né? Ele vai exibir uma grade aí na tela, rapidinho. Vocês estavam quase Não, dormindo. fala, Viu gente, como foi não. bom? Tá todo mundo com pouca. O que é o bacana aqui da Manus, tá? Ele mostra o que ele está fazendo em tempo real aqui. Então, ele mostra atividade por atividade. Toda vez que ele não executa uma única atividade. O que ele está fazendo aqui, ó? Ele está vendo, ele vai pesquisar informações sobre Corinthians, ele vai depois coletar imagens, ele vai planejar uma estrutura e design do site, ele vai desenvolver o site, ele vai testar e vai me entregar o site. E olha, ele está fazendo em tempo real isso. Então, nesse momento, ele está aqui pesquisando sobre Corinthians. Então, é uma atividade que ele vai demorar alguns minutos para me entregar. Então, eu vou voltar para o PPT, eu vou deixar ele fazendo, e daqui a pouco a gente vai voltar aqui, ele vai me entregar um site publicado, pronto, sobre o Corinthians. Então, ele faz várias atividades, né, para conseguir atingir o objetivo que eu dei para ele. E ele é Assim, assíncrono, óbvio, né, Ulisses? Ele é assíncrono. Ele vai trabalhando exatamente. mesmo quando você está fazendo outro comando, ele continua trabalhando aquilo. Então, todo aquele processo que a gente estava acostumado com o ChatGPT, que a gente estava acostumado com o Gemini e tal, aonde eu dava um comando, esperava um retorno, dava um comando, esperava um retorno, ele já vai criando outros contextos em paralelo. É como se fosse um cache vivo em todo momento. E você pode até programar ele para que ele possa fazer novos versionamentos programados, ainda considerando novos contextos, né? Então, se você baseou ele numa planilha que está publicada na web, amanhã você já pode deixar ele programado, ele já atualizou aquela solução de novo. Então, realmente, ele passa a executar o encadeamento, não é só encadeamento de contexto, é encadeamento de execução, né, dos produtos. Perfeito. Eu gosto exatamente o que você falou. Eu gosto de dar um exemplo um pouco melhor ainda, que na prática aqui ele vai ser um assistente, um funcionário mesmo seu. Uhum. Você vai pedir uma atividade e ele vai fazer para você de ponta a ponta. Então aqui ele vai fazer tudo que precisa. Qual é a Ele vai grande fazer polêmica aí, literalmente. né? E eu tenho pego isso aqui em algumas reuniões já do mercado interno aqui que eu estou vivendo agora, a questão muito forte em cima disso, e principalmente quando começamos a falar desse tipo, né, de tecnologia agora e desse modelo avançado da Manus, e imagino que o próximo aí que você está apresentando, Ulisses, vai mexer mais ainda nisso, é a questão de que a fortaleza dessa arquitetura também é uma fortaleza grande para algumas considerações e pontos negativos do ponto de vista jurídico, do ponto de vista do que é ético, do que não é ético, do que pode gerar um impacto que eu poderia dizer diretamente nas relações entre departamentos, sejam de governo, fora de governo, lideranças, não lideranças, porque isso impacta muito o modelo da adaptação social das pessoas, o que é ético, o que é responsável, de quem é essa opinião, quem é responsável por isso, e aí vem a história da privacidade, segurança e regulação mais uma vez, né? Então disso a gente não escapa, né? Então o modelo está crescendo cada vez mais, e eu vejo que a grande restrição que
que pelo menos eu estou enfrentando aqui no mercado que eu estou entrando agora, é essa sensibilidade dos dados, pressão por regulação, né, e consciência política para fraude e manipulação de dados, né. Então, Perfeito. E aí, para você ver como está totalmente alinhado, né? O que isso traz consequências para a gente hoje, né? É governança, a gente precisa fazer governança disso tudo. Que é o que a gente falou aqui em cima, né? Que, segundo, para o Gartner, é o segundo ponto mais importante, mais discutido sobre tecnologia esse ano, sobre governança de AI, porque é justamente isso. Tem questão ética, direitos autorais. A própria integridade do dado, né? Se a gente for um pouco mais para trás da arquitetura ainda, né? De onde está vindo a fonte disso, né? Então, o Flow e o Humanos, você tem mais fácil essa traçabilidade, né? A gente consegue buscar a fonte, coisa que no ChatGPT, Copilot e tal, a coisa é mais black box, assim, a gente não consegue ter essa visão, né? Usa mais como um assistente para pequenas tarefas, como você bem disse, né? Bem legal, sabe? Exato, perfeito. Muito bem colocado. E aí, a gente já volta lá para Manos, né? Mas, bom, enfim, então, Manos deu uma revolucionada boa. E aí, para quem não conhece também, o sistema de assinatura dela é por créditos, então não é uma mensalidade que você paga. Então, cada atividade que você pede, ela vai consumindo créditos, dependendo da complexidade, da quantidade de atividades, do tempo de demora de execução, da quantidade de etapas que tem para poder finalizar o objetivo. Não é muito claro esse consumo de crédito ainda. Olha que eu uso bastante, já gastei bons reais ali comprando mais crédito, mas como esse consumo não é muito transparente. Mas, enfim, é por crédito, não é por assinatura de uso livre, né? E aí, eu ouso trazer um paralelo também, Ulisses, me perdoe, a gente estava não, claro, só ser gravado aqui. Infelizmente, gente, ou felizmente, né, a gente já está acostumado com essa sensação, né, de pagar e não saber realmente como os créditos estão utilizados, você realmente gastou o que podia. Tá aí energia, tá aí água, né, em alguns estados, isso é bem difícil e a gente tem que pagar, né, e consome. Então, eu sempre digo, quantos metros cúbicos de água você gastou no mês? Eu paguei tanto, mas quanto você gastou? Você tem certeza do que você gastou? Não tem, mas eu tenho que confiar. Então, nada mudou. Né? Então, isso aí. Vai ter que entrar nesse modelo aí também. Né? Tem gente parando de usar, não vou, como é que eu vou pagar? Vou saber se os créditos que eu usei estão dizendo que eu uso 5.000 créditos para fazer isso e eu não tenho certeza. Até código-fonte, quando você contrata desenvolvimento de sistema também, o desenvolvedor te fala, eu vou usar 80 horas, 200 horas, que te resta pagar. Perfeito. Bom, voltando aqui, né? Então, e aí o que muda, né? Nesse novo player que está entrando no mercado, né? Ele aí é mais um passo de evolução. A base dele é esse conceito de agente também, mas ele traz alguns pontos adicionais que é o quê? Primeiro, ele traz o conceito aí de multi-agente. Então, se vocês, eu vou voltar lá depois na tela do Mano, vocês verem. Ele fez um planejamento das execuções, né? E quando a gente saiu ali, vou voltar para a tela, vai que é mais fácil de explicar. Deixa eu voltar ali para outro compartilhamento. Vou voltar para nossa Manos aqui. Pronto, voltei. Então, se a gente ver aqui, ela definiu as etapas que ela ia fazer, né? A primeira ela ia pesquisar a informação sobre o Corinthians, depois é coletar imagens, depois planejar a estrutura, ela em tempo real construindo aqui, Opa, eu vi mundial, né? Não vamos entrar nesse assunto não, senão vai ter que ficar triste aqui. Mundial. Então tem a parte de desenvolvimento. Aí. Pelo que eu estou sabendo, está desatualizado aí, Amanda. O Jardim até Thiago, saiu. o pessoal está atrapalhando aqui, Thiago. Tá difícil aqui. Tá tumultuando, hein, Ulisses? Esses corintianos aí tá louco. Isso é técnica do Ulisses, né? De engajamento, né? A galera tá no engajamento. sono, fim do dia, ele deixa eu colocar uma frase polêmica. Aí ele colocou uma sequência de atividades e ela está executando essa sequência. Então, ela primeiro pesquisou a informação do Corinthians,
ela agora coletou imagens, ela planejou a estrutura, ela está agora desenvolvendo o site, ó. A gente consegue acompanhar o que ela está fazendo. Então, ela está montando o código-fonte, desenvolvendo o site. Então, vocês estão vendo que são atividades sequenciais, né? Então, ela termina uma atividade para começar outra. O primeiro grande diferencial dessa nova ferramenta é que você vai trabalhar no conceito de multi-agente. Então, você vai conseguir paralelizar atividades. Então, nesse exemplo que a gente usou no site do Corinthians, eu não precisaria primeiro pesquisar, depois em imagem. Não, eu poderia ter um agente só pesquisando informação, em paralelo, outro agente só pegando as imagens, em paralelo, outro pensando em estrutura designer, e esperando alguns pontos de decisão, uma resposta do agente 2 ali para vir com a imagem, em sincronia, e de forma paralela ou sequencial, dependendo da atividade, né? Então, essa inteligência ele define sozinho. E vamos voltar lá, só para ninguém perder o raciocínio, deixa eu voltar ali para o nosso EPT. Só um minutinho. APT. E aí a questão também, eu tendo essa estrutura de multi-agentes, eu consigo fazer várias atividades ao mesmo tempo, né? E o outro ponto do Flow IT que traz de novidade, eu consigo pegar vários pequenos projetos ou vários grandes projetos que fazem parte de um grande projeto maior. Então, voltando para o nosso exemplo, o site do Corinthians, eu poderia ter o site do Corinthians, eu poderia ter um outro projeto em paralelo do site do Real Madrid, e poderia ter um outro projeto em paralelo do site do Barcelona. Então, cada um deles aí com multi-agente, multi-teste, fazendo atividades, e eu poderia ter um projeto maior por trás disso tudo, de um grande site ou de um sistema web falando sobre os melhores times do mundo, que aí eu dependeria do resultado dessas 3 verticais para montar essa quarta atividade onde todos fazem parte. Então, aqui ele permite eu criar realmente várias estruturas trabalhando numa estrutura maior. Então, se a gente for pensar em evolução, né, eu saí de atividades específicas para eu conseguir um objetivo, um conjunto de atividades, e aí agora com esse Flow IT eu consigo ter vários objetivos num objetivo maior ainda. Então, de fato um monte de agente trabalhando de forma integrada, simultânea, literalmente uma série de empresa. Eu consigo ter vários projetinhos em paralelos e funcionando isso de forma... E aí eu posso montar um planejamento entre eles. Então, aqui eu posso falar, toda vez que tiver jogo de um dos 3 times, eu quero que colete informação, atualize todos os contextos. Então, eles vão trabalhar de forma colaborativa entre eles, de forma organizada, para conseguir cumprir esses objetivos. Então, mal a Manos está aí, muita gente nem conhece ainda, a gente está dando um outro grande salto aí, pensando em agente, pensando em inteligência artificial. Realmente, assim, esse cara é bem legal. Eu comecei a usar pouco ele, eu não fiz muita coisa com ele ainda não, mas é fantástico. Eu montei aqui 2 tabelinhas, eu compartilho com vocês também, falando um pouco dessa diferença aí com relação a Manos e do Flow IT, né? Não vou passar todos os pontos aqui, senão também a gente vai ficar só falando sobre isso aqui. E aí eu trouxe depois um diferencial também, a gente pegando por atividades, aonde cada um funcionaria melhor e o que um faz ou o que o outro não faz também. Então, material aqui mais de curiosidade para vocês. Vamos voltar ali pro Manos, vamos ver se o site do Corinthians ele ficou pronto. Ou caiu, né? Cortou aqui, eu não entendi, Vit. Vamos lá, como é que ele está aqui? Ele está na etapa aqui de teste e refinamento do site, ele não terminou ainda. Mas ele já terminou de desenvolver, o desenvolvimento ele já finalizou. E se a gente for ver a telinha dele aqui, ó, qual o site aqui que ele montou aqui? Ó. Então, ele está testando o site agora, antes de liberar o acesso para mim. Então, ele está testando, aí se ele vai achando correção...
Tá testando, depois para botar em produção. Boa. É isso aí, ó. Ó, ele finalizou. Ai, mano, vamos... Concluído, ó. Então ele trouxe um resuminho para mim aqui, opa. E ele documenta, coisa que a maioria das pessoas não fazem, né? Exato. Ó, e se vocês pegarem a estrutura de código do jeito que ele faz, é impressionante, tá? Fica um negócio muito bem estruturado. Muito bem estruturado. Tudo comentado, os códigos, tudo separadinho, em pastinha, inclusive. Agora o que ele está fazendo, ele está criando um zip do projeto aqui para mim. Pô, o Jardim até saiu da reunião só por causa do Corinthians mesmo? Executando o comando aqui, ele tá zipando aqui, ele tá finalizando aqui. É que o Jardine tá no carro, né? Por isso que ele deve ter caído. Mas acho que é do interesse dele esse site. Ó, uma coisa bacana que aconteceu aqui, ó. Ele teve algum problema no zip. Deixa eu ver, não tem problema não. Ele foi. Eu já peguei várias vezes em demandas que você manda humanos, ele achar erro no próprio código que ele fez, aí ele vai, corrige. Ele parece literalmente um colaborador analista ali atuando. E como você consegue acompanhar o que ele está fazendo nesse momento, né? Você consegue ver. Ó, agora vamos ver se ele foi. Pronto, ele liberou para mim o site aqui. Em zip. Concluído. Agora foi. Ele só não liberou. 10 minutos, né? Acho que uns 10 minutos para tudo isso. Deixa eu ver, ele fala o tempo aqui, cadê? Em algum lugar ele fala para mim o tempo aqui que ele levou. Deixa eu ver aqui onde está o tempo. Eu não vou levar de cabeça aqui onde está, mas ele fala o tempo que ele levou da execução aqui. Mas foi mais ou menos isso, né? Acho que foi mais ou menos isso. Então, eu vou avaliar para ganhar os créditos aqui. Ele dá 100 créditos porque eu avaliei a atividade dele, né? E ele me dá um zip. Aí eu poderia pedir para ele aqui, ó, para ele publicar o site para eu poder acessar, mas eu vou gastar mais crédito, acho que eu preciso aqui. Mas enfim, ele deu aqui para mim, ó, se eu baixar o arquivo, deixa eu compartilhar minha tela em vez de compartilhar o navegador para vocês verem. Eu vou literalmente navegar minha janela aqui. Pronto, vocês estão vendo a minha tela toda aqui, né? Então aqui, ó, ele criou o site do Corinthians. E aqui todos os arquivos do site. Ó, tudo em pastinha bonitinho, organizado, tá vendo? Pronto, muito rápido. Muito rápido, o site está pronto. Vou voltar agora ali para... Logo que estou com a minha tela cheia, acho que eu consigo publicar, eu poderia ter feito isso antes. Agora vocês estão vendo expandido agora, né? Sim. Mais fácil. Então, assim. Só para a gente começar as discussões aqui, eu vou mostrar bem rapidinho aqui, material muito rápido. Então, assim, sobre a rede A, vou passar. Aqui é um exemplo, então, de uso de agente A na prática, né? Então, aqui eu tinha um processo, aqui é um caso real, da Lenovo, é público esse caso, então não tem para mostrar, mas num processo bem besta de vendas, onde aconteceu o quê? O vendedor da Lenovo ia até a empresa de vocês, combatia um papo com vocês, entendia a necessidade, entrava no sistema deles, preenchia um monte de dados ali, e saía uma proposta de orçamento, ele encaminhava para vocês. Então, essa atividade demorava mais ou menos 12 minutos. O que eles fizeram? Eles colocaram uma IA no meio disso, para fazer o quê? Em vez dele preencher campo a campo as informações sobre máquina, sobre CPU, memória, ele só passa um texto mais simples para a IA do que o cliente pediu.
a IA analisa a demanda, sugere uma recomendação de configuração, orçamento, proposta, e aí uma atividade que demorava 12 minutos, o vendedor da Lenovo hoje demora 2 minutos. E aí essa brincadeira de 10 minutos deu um save de quase $6 milhões por ano para a Lenovo, né? Então aqui é um uso de caso real aí de agente, pensando num pedacinho do processo, né? Que é isso que eu falei, eu acredito sim que IA é um negócio que é uma ferramenta muito poderosa se você souber usar, e a gente tem que se desprender de querer revolucionar o mundo, né? É pegar pequenos processos, pequenas atividades e começar a automatizar a IA. E a partir disso, evoluindo, né? E aumentando a participação e o consumo dela. E, o sucesso é quase garantido. Aqui eu trouxe uma visão, deixa eu falar para ficar mais fácil. Aqui é uma evolução, né, do que seria esse conceito de multiagente, né? Então, pensando num processo qualquer, quando eu não tenho agente, eu tenho lá a pessoa pedindo alguma coisa para um sistema X, Y, Z, né? Então, eu tenho só uma pessoa fazendo a mesma coisa. Quando eu tenho um agente no meio, essa pessoa pede para o agente vai lá e executa essa atividade, né? Quando eu penso numa estrutura de multiagentes, né, eu faço o meu pedido para um agente, e aí esse agente vai segmentar a atividade para outros agentes, né? E aí ele vai receber o reporte, para aí sim ele dar uma resposta final para a gente, né? Que aí no desenho prático, eu poderia ter isso aqui. Pensando em Service Desk, eu tenho lá o modelinho tradicional ali, primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, eu tenho lá 1.5 às vezes, né, enfim. E o usuário passando por esse fluxo, às vezes ele pode ir direto para o terceiro nível, depende do catálogo e tudo mais, né. Quando eu penso no conceito de multi-agente, eu tenho o meu usuário interagindo com mais agentes, né, mas quanto menos melhor, a gente pensar no ponto único de contato, né. E aí eu tenho esse agente, ele sim, ou ele fazendo a atividade em si, de ir lá, consultar a base de conhecimento, acessar um sistema e resolver, ou ele acionando outros agentes, né? Então, aqui, por exemplo, meu usuário quer fazer uma instalação, ele está com um problema na máquina dele lá, o software não está rodando. Então, ele vai reclamar, ele vai reportar isso para um agente, meu software X não está funcionando. Esse agente, ele pode vir, pode analisar o incidente, pegar mais informações com o segundo agente, aí o segundo agente só vai colher e analisar a informação, vai passar para ele, com base nisso, ele aciona um outro agente para poder resolver aquele incidente de fato, tomar uma ação, reinstalar software, formatar a máquina, seja lá o que for. Aí eu posso descobrir que na resolução eu preciso acionar mais um terceiro agente para poder instalar um software novo, e tudo isso sendo orquestrado por um agente principal. E aí eu tenho esse único agente com interface com o meu usuário. E esse agente também pode interagir com outros analistas, com outros especialistas, pegar insights adicionais, informações adicionais e voltar aqui. E aí, só para a gente encerrar e começar o nosso bate-papo aqui, eu tenho um exemplo real aqui também, de Gartner, um uso de multiagente no blog. Que eu acho que é bem lúdico para poder entender o conceito. Então, aqui eu tenho uma pessoa que ele vai pedir, eu quero que atualize a página do meu blog. Então, eu tenho um orquestrador, um agente que vai receber essa demanda e vai mandar para o orquestrador aqui, falar assim, olha, atualiza essa página. Só que para atualizar a página, eu preciso primeiro fazer uma pesquisa sobre o assunto, então esse agente vai fazer a pesquisa. Depois que eu tenho os dados da pesquisa, eu preciso escrever um artigo para poder atualizar. Depois que eu escrevi o artigo, eu tenho um terceiro agente que vai criticar, vai ver se tem erro de português, concordância, se realmente o que está escrito é atual, se não é. E aí sim, eu tenho o material pronto, volto e posso devolver aqui para a minha pessoa que solicitou. Ou eu posso pegar e ter um segundo fator aqui, que eu quero passar por uma revisão humana. E aí eu tenho um agente apoiando uma pessoa nessa revisão humana. E aí eu volto aqui para a minha pessoa que fez esse pedido inicial. Então, aqui eu tenho uma estrutura aqui de multiagente funcionando aqui na prática. E aí, só para o último ponto, completar aqui para eu voltar, um outro diferencial que a gente tem aqui quando a gente fala no Flow IT, que eu esqueci de mencionar, é que eu posso incluir
no meu fluxo de planejamento atividades e decisões humanas. Então, eu posso pedir para ele uma série de atividades complexas aqui e posso falar para ele, olha, se cair no cenário X ou Y, eu quero que você volte comigo para eu tomar uma decisão que caminho seguir. Então, eu posso colocar pessoas no meio do fluxo automatizado dele para ele fazer a execução. Então, isso também é bem bacana. Que na Manos, ele pode ter dúvidas e questionar você, né? Mas você não é tão automático você fazer isso no Manos, no Floyd, eu consigo fazer. Gente, se me deixar aqui, principalmente o Alisson, o Peter já conhece, eu vou ficar horas aqui. Vixe, fica até amanhã, né? Os caras vão me expulsar. Mas assim, é isso, eu queria saber para você essas novidades aqui. Achei que tem que fazer uma pergunta. Ulisses, o engraçado é que na última slide que você apresentou, ele mostra uma hierarquia tal qual é uma hierarquia humana, né? Ou seja, Perfeito. O diretor pede para o superintendente, que pede para o gerente, que pede para o coordenador, que passa para o analista, que passa para o estagiário. É isso aí. Né? É que a diferença é bem essa, né? O diretor tem vários gerentes, esses gerentes têm vários tipo isso, coordenadores. né? Né? Então ficou uma estrutura. É isso aí, eu tenho aqui. Tá vendo? Ó, tem o diretor que fala com o gerente, que fala com o resto do povo. Isso aí. E aqui, fazer pesquisa, escrever, com certeza eu tenho mais agentes aqui, né, embaixo desses caras aqui, com certeza eu vou ter mais agentes aqui embaixo. Eu posso ter pessoas aqui também fazendo parte do fluxo também, como eu tenho aqui, né? E olhando do ponto de vista do cara que tem que ter inteligência para construir isso, né? Ele é uma profissão que já foi criada, Ulisses, tipo o arquiteto de multiagentes, coisas desse tipo, porque se sai esse troço aí, cai dentro de um Shadow IT, nossa, vira um crioulo doido, né? Sim, assim, já tem gente sofrendo com isso. No Safra a gente começou a sofrer, inclusive, porque a gente liberou alguns acessos, mas assim, quando a gente pega uma ferramenta igual a Manos, é isso, é Shadow IT na veia. Por quê? Você dá para qualquer área da sua empresa o poder de criar uma estrutura dessa, de poder criar uma estrutura, né, de multi-agente, de processo, de agentic, lá do jeito que ele quiser, sem muita governança. E é justamente por isso que o Gartner coloca como segundo ponto mais importante, olhando para a tecnologia aí, a questão da governança. A governança é um ponto muito crítico, porque a gente precisa gerenciar essa questão do Shadow IT, gerenciar dados que tudo isso está acessando, gerenciar o que eu estou criando de fato, né? Qual a rede, porque aqui, né? Eu dei um exemplo, eu fiz uma forma para a gente ser rápida, né? Mas jamais você pede alguma atividade desse jeito para IA, né? Faça o site coerente. Não, você tem que dar um contexto, tem que dar detalhe, tem que explicar, né? Porque aqui ele vai criar várias coisas ali decidido da cabeça dele. Decidiu que cor usar, aonde pegar a informação. Não falei para aonde ele pegar a informação, né? Ele pegou da onde ele quis. Então, tem um monte de problema que eu criei aí nesse exemplo que eu dei, né? Então, por isso a governança é um tema importantíssimo. Vou passar aqui a palavra aqui para a Sheila, mas eu vou só reforçar ali o ponto, né? Que nem você falou, você pode ter mais camadas em cima dessa orquestração, né? Então, você tem ali esses mini automatizadores, vou chamar com esse nome, acho que o Baldin saiu, então eu posso fazer isso, e que é criado por áreas de negócio, né? E aí você tem, né, o guardrail criado pela governança, mas eu estou chamando aqui de arquiteto de agentes, né? Ele pode identificar onde estão esses automatizadores manuais ali e únicos para aquelas áreas e pode usar eles, inclusive, para ajudar na construção de um fluxo de trabalho mais rápido, mais dinâmico, mais simples, né? Sei lá, é uma ideia. Fala, Sheila, desculpa aí. Imagina, Tibor, obrigado aí.
Ulisses, é uma pergunta legal que você trouxe ali num ponto a relação com suporte, né, Service Desk. Uhum. Compartilha esse material com a gente, hein? Tá muito bacana. Minha pergunta é o seguinte, o que você tem visto de adequação das ferramentas de ITSM para utilizar esse avanço de AI, sabe, com essa multifuncionalidade? Porque entendi os fluxos, mas se você não tiver ferramental que entenda esse potencial para auxiliar na utilização e gestão do serviço, fica complicado. Você tem visto as ferramentas se adequarem a isso? Deixa eu pensar como é que eu vou responder. Vou responder de um jeito não polêmico e sem criar muito conflito aqui, porque, né, a gente tem fornecedor, tem um monte de coisa assim no meio aqui, né? Não só quem aqui está assistindo a gente também. Hoje, as ferramentas de TSM, acho que 90%, talvez até mais, tem uma solução de agente com IA próprio, embarcada, né? Com modelos de LLM próprio ou não, ou tendo as duas opções. Eu acho que vai depender muito do que você quer fazer, muito da maturidade de processo, da empresa. As soluções maiores de mercado, assim, os grandes players do mercado, sim, eu acho que as soluções que eles têm própria é bem robusta, e todas elas permitem você utilizar também modelos de mercado para se conectar. E elas têm API fácil de você fazer essa integração. A questão de multi-agente, eu acho que isso as empresas estão se adaptando ainda. Players de mercado de ITSM, eu vi poucos ainda que já funcionam de verdade no conceito de multi-agente mesmo, de eu conseguir ter vários agentes trabalhando com o orquestrador. O que a gente tem tido muito, e ferramentas boas, são de consultoria. Com esse negócio do multi-agente, acho que todas as grandes consultorias, sem exceções, lançaram produtos e plataformas meio low-code ou até no-code, né? Onde você consegue montar isso muito fácil. Mas você pode mesmo criar a sua, né? Porque aqui nada mais do que você criar a forma mais fácil, né? Criar um código de Python, criar agentes num estágio inicial, fazendo atividades simples, e você vai criando complexidade para elas. Que eu acho que o Baldin não está aqui nessa reunião, mas o Baldin gosta muito de falar isso, e eu concordo com ele. Essa questão de multi-agente, de agente, existe há 200 anos já. É automação isso. É que o que mudou na brincadeira agora é que eu tenho a IA, e principalmente a IA gerativa por trás disso, né? E aí, quando eu tenho a IA gerativa por trás disso, eu não fico limitado a criar um fluxo de ponta a ponta, onde eu tenho que prever tudo, né? Eu posso treinar, eu posso deixar a IA tomar decisões, eu posso fazer com que essa minha automação seja muito mais inteligente, né? Mas você fez uma pergunta muito justa aqui, mas de forma geral é isso. As grandes consultorias, com certeza, já têm ferramenta pronta, e as ferramentas de SM, elas estão se adaptando. Com relação a agente, com certeza todas estão adequadas. Agora, na questão de multi-agente, eu acho que isso está acontecendo ainda. Uma sacada é Ulisses, usar só para o te ajudar um pouco. ITSM para orquestrar esse monte de informação que chega. Fala aí, Gorete, aí depois já passa para o Bit para falar. Tá, perfeito. Não, só para ajudar, endosso aí o que você falou, tá, Ulisses? Tem acompanhado alguns grupos, o Muniz, lá da Jornada Colaborativa, com a curadoria do livro de Low Code, e justamente, né, a gente vê muitos experimentos das consultorias de consultores que estão realmente usando estruturas de nós, né, ferramentas como NHN, aí fazendo essa junção e buscando, né, e consumindo também do ITSM, né, muitas informações em estruturas de nós e usando multi-agentes para conseguir aí a automação de fluxos, bem interessante, bem acessível, democrático e realmente, né, aí a gente também na consultoria e na camada de governança, buscando as regulamentações que também surgem, né, normas ISO 42001, leis aí também, a exemplo das leis de proteção de dados na União Europeia também,
aí trazendo regulamentações, né? Logo, logo a gente vai ver assim, já está começando, né? Algumas empresas já buscando essas certificações. Perfeito, perfeito. Isso aí. Eu tentei dar uma resposta sem citar nenhuma empresa, mas, enfim. Agora é o Décio, né? Fala aí, Décio. Ajudando aí nesse gancho aí, boa noite, pessoal. Ajudando um pouco nesse gancho, só aproveitar um pouco aí, só para avisar para vocês que lá na Petrobras eu mudei um pouco a minha atuação. Antes eu atuava só para a TI. E agora, com essa coisa de gestão de serviço, eu passei a atuar também para as áreas de negócio, também na gestão de serviço. Eu ganhei mais 20 operações. Então, aquilo que a gente faz na TI, fazendo para mais 20. Está dando alguns desafios, mas assim, a gente aproveita essa experiência lá. Aí, essa questão aí dos ITSMs, né, eu tenho lá pelo menos 4 ITSMs, eu vou falar aqui os nomes, e todos eles estão em algum grau de automação ou de inteligência artificial, ou pelo menos prometido para algumas versões. Essa parte de multi-agente, a gente conseguiu fazer em um grande player, de maneira que ele orquestra todas as tarefas, paralelas ou não, assíncronas ou não, mas tem um custo isso, tem um custo de você ir lá e cercar as ações. Aí ninguém ainda está do ponto de vista, faça isso em linguagem natural e ele executa, não. Se você fizer isso, ele vai perder em algum momento. Você tem que realmente dizer o que quer. Perfeito. Um desafio é que quando você coloca isso dentro do ferramental, do agente e tudo mais, nem sempre o agente é esperto o suficiente para situações inesperadas. Aí, quando quebra no meio, parece que as equipes deixam de fazer aquilo manual, desaprendem. Então, você acaba também tendo esse ônus aí. Por outro lado, embora as ferramentas de ITSM não estejam evoluindo, as ferramentas de contact center estão à frente disso. Talvez porque elas sejam muito voltadas para atendimento de foco cliente mesmo, ali em massa, os players de contact center estão colocando muito mais inteligência artificial e agentes virtuais para atender do que o ITSM. Parece que o ITSM ainda é um pouco apontado para o técnico. E as ferramentas de contact center é mais focada realmente no cliente. O que a gente fez lá no meu cenário? A gente uniu o bom dos dois lados. Eu tenho canais que eu atendo por ferramenta de contact center. No final, o ticket vai para o ITSM. E vice-versa. As respostas também fluem ao contrário. Unindo o bom dos dois lados, porque já que um player não tem aquilo que você espera, você une. Mas, assim, eu acho que talvez numa próxima geração, ou 2 gerações, as ferramentas de ITSM desencantem mais do que hoje. Perfeito. Eu acho que você colocou 2 pontos importantes. Eu acho que nós somos culpados um pouco disso também. Por quê? Primeira consideração importante que as pessoas não levam em importância ou até esquecem. Toda vez que você criar um agente e colocar ele no processo, não importa qual seja, não importa o nível de dificuldade, você tem que ter uma premissa na cabeça que ele vai errar. E ele vai alucinar. Não tem como cercar 100%. Ele vai a certeza absoluta. A nossa briga diária é para que isso aconteça a menor quantidade de vezes possíveis e de preferência nos processos menos críticos, né? Mas ele sempre vai errar em algum momento, ele sempre vai alucinar. E parece que a gente não está preparado para isso ainda. Quando a gente vê o agente lá tomando uma decisão errada, a gente crucifica e acha que foi mal implantado, que não está funcionando, que foi mal treinado, né? E não é ilusão nossa. Por quê? Pensando muito a grosso modo, qual foi o grande pulo da IA? Foi a gerativa. O que é a gerativa? A grosso modo também, bem resumida. É a capacidade da inteligência artificial de interpretar e tomar decisão. E uma pessoa, quando ela interpreta uma decisão, ela também erra, em algum momento. A gente tem uma equipe de pessoas
o nosso time, por mais experiente que as pessoas sejam, todo mundo comete erros. A diferença é que quanto mais experientes as pessoas, elas minimizam essa tomada errada de decisão errada, de erro, né? Ou elas minimizam, ou elas tomam uma ação de contorno para mitigar, enfim. Mas o erro vai existir, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que você colocar um agente, não importa onde, tem um custo. E as pessoas, às vezes, ignoram esse custo. Então, às vezes, é mais barato você não automatizar aquele processo, em vez de apoiar. Porque, você vai pagar token, né? Você vai pagar infraestrutura, depende de como você faz esse modelo. Se você for interno, você tem mais um caminhão de coisas de custo, você tem governança, tem segurança, tem um monte de coisas envolvidas, né? Então, as pessoas eles se empolgam, começam a colocar IA em tudo, e aí depois vem a continha ali da Amazon, da AWS, né, no final do mês, e você fala assim, caramba, saiu caro esse processo, né? Então, é uma conta que as pessoas também não fazem, né? Então, não é porque dá para colocar IA que fica bom que a gente tem que sair colocando, né? A gente tem que fazer essa continha antes. Né? E fazer essa conta, né? Se a IA alucinar aqui, né? É melhor que ela alucine ou é melhor que uma pessoa alucine? Não, aqui é crítico demais. Então, não vamos colocar por enquanto, né? Vamos deixar ela mais treinada ou melhor preparada para poder avançar. Mas é um ótimo ponto, Décio. Obrigado por compartilhar a experiência, cara. E a que você usa aí, eu acho que tá bem estruturada, bem preparada para fazer bastante coisa assim. Porque eu sei qual que você usa aí. Tá bem. Na verdade, tem 4, né? A principal aí, a maior. Mas é isso, a gente está fazendo essa métrica agora. Tem coisa que, para botar para funcionar, é custoso. A gente está fazendo uma métrica lá realmente que faça sentido colocar. Tem um critério lá antes de colocar. Não faz sentido colocar tudo realmente de uma vez ainda, não. Até não tem, né? Boa. E aí, Bit? Fala aí, Bit. E fazendo a composição, né, desde que o Tibor lançou a pergunta aí alguns minutos atrás, né, sobre a questão de quem é o engenheiro que ia cuidar disso, né, e depois, logo em seguida, ele falou do Shadow IT, logo em seguida veio a Gorete e falou do modelo em que a gente começa a trabalhar com vários tipos de camadas e arquiteturas diferentes, e regulamentação e até mesmo consultorias para isso, né, então tem um mercado surgindo. Aí o Décio trouxe a parte já também do software, né, do ITSM, que sempre vem para a mesa nesse grupo aqui, e eu já coloco um tempero em cima dele, eu já prefiro usar o ESM, né, aqui, porque aí a gente já consegue uma conexão mais adequada, pelo menos no negócio em que eu vivo aqui, né, a gente também estava vivendo com vários ITSMs, dificilmente a gente consegue nessa equalização que o Décio conseguiu, né, ele está com 4 plataformas ali se correlacionando. Mas quando eu olho todo esse modelo, né, e partindo lá daquela pergunta ali atrás do Tibor, eu vejo que mais do que um engenheiro de prompt, que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar, né, e com essa brincadeira de Shadow IT, porque é uma brincadeira séria, né, a gente vai perdendo o controle da TI em grande massa, muitas vezes, a gente já não sabe mais quem é o dono, né, do banco de dados, ou do dashboard, que seja, né, na menor camada possível. Eu vejo que a palavra aqui é curadoria. Então, cada vez mais, e daqui a pouco vão ter robôs curadores, por que não? Já se fala muito, né, em curadoria por robô, mas no final, mais uma vez aqui sendo insistente, processo ético e tudo mais, esses curadores necessariamente não vão estar em IT, a gente vai precisar de curadores, tradutores da necessidade do negócio que vão estar ali fora, então esses papéis vão ter que ser redefinidos, ou dentro de casa, né, ou no offshore, né, ou no offshore, né, ou no offshore, ou até mesmo no outsourcing, né, e isso vai virar uma outra camada de serviço aí, tá, mas incrementando todo mundo num pace contínuo essa velocidade, então a gente vai buscar um pace coletivo aí, né, o mercado tem falado muito de collective speed, né, então é quando todos os mercados vão estar convergindo para uma mesma necessidade, que é a resposta ao negócio, independente de IT, independente de venda, independente de produto vendido, né, vai estar todo mundo de fato trabalhando, e olha que engraçado, né, essa é uma brincadeira que eu fiz numa palestra no passado aí, a gente volta a ser tecnologia para informação, né, TI voltando para a sua raiz, né, só que numa camada muito mais espalhada agora de colaboração, né, tanto que essa ferramenta que o próprio Ulisses trouxe agora do Flow, né, a hora que eu vejo ali, eu estou vendo basicamente
um business model canvas acontecendo automatizado, né? Então quebra aí uma outra camada que é a turma do design thinking, né? Então a gente começa a realmente repensar tudo isso e vai trocar todos os papéis. A gente vê muita oportunidade por aí, né? A gente não pode olhar a perda, né? Então esse é o balanço que eu faço aí, fazendo essa conexão de todos os locutores que falaram até agora, assim, né? Sempre estou tentando compor aqui alguma ideia para projetar um passo agora, mais dois para frente, né? É boa, Bit. Tá bem certeiro. Tem muita oportunidade ainda. Para fechar o tema do nosso bate-papo, eu gastei um pouquinho mais de crédito aqui. Eu pedi para ele publicar o site que ele criou. Então, pedi para ele publicar. Ele pediu um acesso para o meu computador, eu autorizei a ele. E olha só, brincadeiras à parte, né? Mas na velocidade que ele fez, ficou um site bonitinho. Com história, Que ele fez sozinho. títulos, elenco, estádio. Olha na velocidade que ele fez, ó. Montou um site prontinho. Em 10 minutos. E publicou para mim aqui no site. Então, de fato, foi muito rápido. E aí, aqui agora com o site pronto, eu poderia pedir várias coisas. Olha, troque tal coisa, troque o logo, faça uma animação. Desculpa, alguém fez um comentário, eu não ouvi. Nem sei se foi aqui, mas enfim. Não, acho que foi, mas... eu acho que era microfone aberto e pegou um ruído de fundo aí. A Gaviões que invadiu aí já queria fazer um protesto. Não, a gente pode tirar você, Bit, da... Foi o Bit que pediu para publicar o site aqui. Exatamente. Bom, Thiago, a gente está no timing aqui. Que nem o Ulisses falou, se deixar a gente vai embora, né? Tem um monte de coisa aqui que a gente pensa, que acha que sabe, né? Que nem o Ulisses falou, a gente às vezes acha que sabe e está testando ainda, né? Acho que é legal porque são empresas, né, que foram pessoas aqui que trabalham em empresas e têm acesso a empresas de diferentes maturidades, e eu acho que é uma gama de informação onde mostra, né, que existe aí uma curva de aprendizado que não dá para você ir direto, por exemplo, sei lá, para humanos, é a minha percepção. Até pode, né, mas você tem que tomar algum cuidado, mas o aprendizado que você tem usando os assistentes, para você ter ver até onde ele pode ir, até onde você tem que brigar lá com a governança para melhorar ali, talvez, o espaço do guarda-meio que ele criou, e aí você entra mais pronto para humanos, e aí daí para cima, né? Acho que é isso. Não, show de bola, eu acho que a gente conseguiu ter um começo, meio e fim aqui, né? Isso que é o legal para quem está assistindo. Por mais que a gente tivesse assunto, né, tipo, para mais, não sei quanto tempo aí de papo, eu acho que o tema dos agentes reais, o que está acontecendo agora, para a nossa área principalmente, até a gente, né, prestadores de serviço, até tanto clientes finais como prestadores de serviço de TI, que usam isso, eu acho que a gente teve um começo meio fim aqui muito legal, citando até cuidados e itens do caminho importantes para você conseguir implementar ou sair do zero os seus agentes de AI um pouquinho mais evoluído do que a gente já usa hoje. Então, acho que esse era o enfoque, essa era a ideia. Então, acho que a gente foi super feliz dentro do nosso tempo. Aí até o Bittencourt levantou a mão aí, o Luiz também, deixa eu falar com eles aí. Só muito rapidinho, quase que um spoiler, mas o pessoal aqui da HDI já sabe, né? Tibor, Ulisses, eu, Thiago, Peter, logo em seguida emitindo aí um livro sobre toda essa história aí, né? IA para centros de suporte. Então, lançando em setembro, né, junto na jornada colaborativa lá no evento da HDI, eu acho que vai ser uma grande oportunidade aí da gente continuar estudando esse tema e cada vez enriquecer mais esse bate-papo aí, eternizando isso num livro aí. Num livro, né? Pô. Parabéns, com certeza, Luiz, com certeza. Ulisses, quer falar? Eu e o Bit, a gente combinou aqui. Eu ia justamente dar esse spoiler aí, é isso aí. Vou estar com grande satisfação aí que o Mascota a gente está na reta final aí, em setembro vai ter essa contribuição nossa aí para o mercado aí, legal, né, para o apoio da HDI. Muito feliz quando
ficar muito feliz com a instituição de poder proporcionar um ambiente para esse lançamento, os relacionamentos entre vocês para isso acontecer. Então, para nós é uma honra, cara, ver isso acontecer, assim, é sensacional, sem palavras mesmo. Goretti é prova disso, né? Ela já participou de alguns livros aí, né, Gô? Excelente. Low Code, acho que tem aí também chances de ser lançado no nosso evento, porque não foi possível nesse evento, né, que aconteceu essa semana. Mas é maravilhoso. Eu acredito também que a gente vai ver um movimento bem interessante e impacto no redesenho de indicadores, né? Acho que a gente vai conduzir aí uma pesquisa voltada a essa transformação, uma visão mais híbrida, né, do impacto que a gente vai ter nas medições, até porque a governança precisa atuar, né? Então, muito bom. Com certeza. Eu já vejo o percentual de alucinação, quantidade de códigos corrigidos. Nossa, ajuda aí, Bit. O barulho, meta por automação por funcionário. Isso aí, gente. É isso aí. Até quando falaram métrica, eu falei, agora a Goretti vai disparar. Ela ficou tão tranquila. Eu falei, ela tá guardando. Por isso que eu tô quietinha aqui. E pessoal, aproveitando mais uma vez aqui, desculpa, minha câmera tá fechada aqui, que eu acho que tem uma falta de respeito aqui, mas isso aqui realmente tá muito ruim. Você usou o Corinthians, cara, você não tá ótimo, cara, tá maravilhoso. Tá aqui, ó. Ganhou moral com uns, perdeu com outros, faz parte. É a vida, né? Não dá para ganhar todas, né? Mas dá para ganhar os dois mundiais. Não dá para agradar todo mundo nisso. Beleza, pessoal, vou só parar a gravação aqui e despedir de quem está assistindo a gente continua aqui na sala, tá? Para a gente se despedir entre nós. Beleza. Mas quem aqui acompanhou a gente até agora aí no nosso canal do YouTube, a gente quer agradecer, obrigado. Deixe seu comentário aqui, o que você está fazendo na sua empresa. O pessoal do board está sempre olhando. Deixa o LinkedIn sempre do pessoal do grupo aqui para vocês acessarem. E obrigado pela audiência até agora. A galera do grupo do SAB aqui, obrigadão pela contribuição de vocês. Então, mais uma gravação de sucesso aqui, muito feliz, galera. Vou parar a gravação aqui. Um abraço.